That was a powerful song. Que música poderosa, não é? Even though I couldn't understand the words, Eu não consegui entender a letra, I know it was good, mas right? eu sei que foi uma música boa. Boa noite. Good evening. Yes, I'm glad to be back with you again. Estou feliz por estar mais uma vez com vocês. I hope that you are being blessed, Espero que vocês estejam sendo abençoados and some of these things that you're learning here, you're going home and thinking about e them. que algumas das coisas que vocês estão aprendendo aqui, que vocês possam levá-las para casa e continuar refletindo sobre elas. So I always like to kind of recap on what we've talked about, Eu sempre gosto de recapitular um pouquinho do que nós já falamos, so you can kind of see how these are building. para que você veja como as coisas vão, né, crescendo aqui. The first night we established how media impacts our brains. Na primeira apresentação, nós definimos como a mídia impacta a nossa mente. Then we looked at some of the spiritualism that's in the media. E aí depois a gente falou um pouquinho do espiritismo que há na mídia. And if we really pay attention to all that spiritualism, it can harden our hearts. E se a gente começar a prestar muita atenção nesse espiritismo, isso pode endurecer o nosso coração. Tonight's message A is mensagem de titled hoje à noite Hollywood's War on God. tem como título A Guerra de Hollywood contra Deus. So we're going to talk about some movies and how they portray God. Então vamos falar sobre alguns filmes e como esses filmes retratam a Deus. Let us pray. Oremos. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, we thank you once again nós te agradecemos mais uma vez for the opportunity to open up your word, pela oportunidade de abrir tua palavra, to learn some of these precious truths, aprender algumas dessas verdades preciosas and how to apply them to our e lives. como aplicá-las à nossa vida. We thank you for everyone here. Te agradecemos por todos que aqui estão. We invite your presence into this room E tonight. invocamos tua presença nesta igreja hoje à noite. And Lord, may you keep any evil influences out of this room. Senhor, afasta qualquer influência maligna deste lugar. We thank you for everyone that's watching online. Nós te agradecemos por todos também que nos assistem pela internet. And may this be a blessing that leads us closer to you. E que esta apresentação seja uma bênção que nos leve mais perto de ti. We love you. In Nós te Jesus' name. amamos. Em nome Amen. de Jesus oramos. Amém. I'm going to start out with a quote. Eu queria iniciar com uma citação. Devemos estudar a natureza, o caráter e a extensão dessa maldade espiritual nas alturas, para que não nos tornemos os tolos dos poderes das trevas. Mas quão difícil é despertar mentes para perceber a atividade contínua e a grande seriedade de nosso astuto inimigo, não obstante os avisos e precauções da Bíblia e a experiência de muitos que foram derrubados por sua sutileza. I want to say this. Eu quero dizer o seguinte. You don't learn about the counterfeit by studying the counterfeit. Não se aprende da contrafação estudando a contrafação. If you want to learn how to spot counterfeit money, Se você quer aprender a distinguir o dinheiro falso, the best way to do that is to study the genuine. a melhor maneira é estudar a nota verdadeira. So I don't believe what she's saying Então eu não acredito que o que ela está dizendo is that we just need to study what's evil out there. é que nós só precisamos estudar o que há de mal por aí no mundo. I hope Eu espero that you will come to the same conclusion that I have. que você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. I don't want to have these things in my life Eu não quero ter essas coisas na minha vida. because they're fighting against my God. Porque essas coisas estão combatendo contra o meu Deus. But I share these messages with you Mas eu partilho essas mensagens com vocês because I believe we should not be ignorant on how Satan works. porque eu creio que nós não devemos ser ignorantes quanto ao modo como Satanás You trabalha. need to know enough about it Precisamos saber o suficiente acerca disso to make a decision to avoid it. a fim de tomar uma decisão para evitar isso. I want to start out the conversation reading to you from 1 John 5. Leamos a 1 João 5, versos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. The keeping of the commandments A guarda dos mandamentos is an outward experience of what we feel for God. é uma experiência externa de como nós nos sentimos em relação a Deus. If God says don't do this or don't do that, Se Deus diz não faça isso ou não faça aquilo, I want to honor what God's asking me to do. eu quero honrar aquilo que Deus está me pedindo que eu faça. Now,
I know that much of the Christian world Eu sei que muito do mundo cristão says the 10 commandments are done away with. diz que os 10 mandamentos já foram abolidos. We don't need those. Não precisamos deles. But if you really ask them the questions, Mas se vocês fizerem a eles essas perguntas, can we lie? podemos mentir? Can we cheat? Podemos adulterar? Can we steal? Podemos roubar? Can we kill? Podemos matar? Can we have other gods? Podemos ter outros deuses? All of the other Christians are going to agree with you. Todos os outros cristãos concordarão conosco. Maybe they don't like the fourth one. Talvez não gostem do quarto mandamento. But I'll tell you Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. that this is a way for us to demonstrate our love for God. Que isso aqui é uma maneira de como nós podemos demonstrar o nosso amor por Deus. Jesus says this in Matthew 22:37. Jesus diz o seguinte em Mateus 22, de 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. So all of these 10 commandments, Todos esses 10 mandamentos, all they're designed to do is to teach us how to love each other todos eles foram projetados para nos ensinar a amar uns aos outros. and to love God. E também a Deus. How can you fight against that? Como que alguém vai combater contra isso? In fact, when we read all these stories that are in the Bible, Na verdade, quando a gente lê todas as histórias da Bíblia, we can see real world examples of people that either don't love each other a gente vê exemplos do mundo real de pessoas que não amam uns aos outros or don't love God. ou que não amam a Deus. We want to learn how to love each other better, E nós precisamos aprender como amar uns aos outros de uma and melhor we want to maneira learn how to love our God better. e também como amar melhor a Deus. Ephesians 6:1 tells our children Efésios 6:1 diz aos nossos filhos to obey the parents in the Lord, for this is right. a obedecer os seus pais no Senhor, pois isso é justo. You see, this is how God set it up. Foi assim que Deus arquitetou as coisas. If the parents are living by the standards of the Bible Se os pais estão vivendo conforme os padrões da Bíblia and they're teaching their children, e estão ensinando seus filhos, then their children will grow up to respect and want those things of the Bible. então seus filhos vão crescer respeitando aquelas coisas da Bíblia. Now I'm telling you that Eu estou falando essas coisas para vocês because God knows porque Deus sabe that if we teach our children, que se ensinarmos os nossos filhos, we have a pretty good chance of them doing that when they're adults. temos uma grande probabilidade de que eles continuem fazendo isso ao crescerem. But the devil also knows Mas o diabo também sabe that if he teaches the children que se ele ensinar as the crianças opposite message, a mensagem contrária, you don't need the rules, você não precisa de you regras, don't need the não commandments, precisa de you mandamentos, don't need to be nice to each other. não precisa tratar as pessoas bem. He can build them up so they follow that the rest of their life. Essa mensagem vai crescendo na vida deles e eles continuarão agindo assim durante o resto da vida. Disney has a coined phrase that they often repeat in their movies. Disney cunhou uma frase que se repete por todos os seus filmes. Follow your heart. Sigam seu coração. It's in a lot of songs, Está em muitas canções, a lot of the cartoons. muitos dos desenhos. And often what they will teach is follow your heart and not the rules. E geralmente o ensino é siga seu coração e não as regras. And we want to teach our children not to follow our hearts, but to follow what God says. Mas nós queremos ensinar aos nossos filhos não que sigam o seu coração, mas que sigam o que Deus diz. The word heart is interchangeable with the words emotions. A palavra coração é uma palavra intercambiável com a palavra emoções. Our emotions can be manipulated. Nossas emoções podem ser manipuladas. And that's why we need to build our faith on the Bible. E é por isso que precisamos desenvolver nossa fé na Bíblia. Think about the people from Hebrews 11. Pensem no povo de Hebreus 11. You have Abraham, Temos Abraão ali, who's asked to sacrifice his son. que foi pedido a Abraão que ele sacrificasse o seu filho. Now, any of you fathers in the room, Algum pai aqui na igreja, if you were holding a knife to your child, se você está com a faca aqui apontando para o seu filho, would your emotions be going crazy? será que as suas emoções não estariam
You better bet they would be. Com Mine would be certeza. too. As minhas também estariam. Mas if Abraham would have reacted off of his emotions, Mas se Abraão reagisse com base He nas might- emoções que ele sentia, he might not have honored God in that activity. talvez não tivesse honrado a Deus nessa atividade. What about Noah? E quanto a Noé? He preached for 100 years. Pregou por 120 anos. People made fun of him. As pessoas zombavam dele. He preached all the time. Ele continuou pregando ainda assim. How many people got on the boat? Quantas pessoas entraram na arca? 8. 8. That's a terrible ministry. Terrível ministério. I'm kidding. It's a Não. great ministry. Na verdade, é grande ministério. Because let me tell you why. Sabe por quê? Where we might look at that and say he only saved his family, Às vezes a gente pode olhar e dizer, ele só conseguiu salvar sua família. how many people have read the story of Noah and been blessed by it? Quantas pessoas já leram a história de Noé e foram abençoadas por ela? So his ministry is still working today. Então o ministério de Noé ainda está em vigor hoje. So this is the concept that they're teaching you in cartoons and little children's stories. Esse é o conceito que eles estão nos ensinando nos desenhos animados e nas histórias para as criancinhas. And I'll play some examples for you. E eu vou tocar aqui alguns exemplos para vocês. Say the rules must stay the same forevermore. Open the gates. Whoever made them had to change the rules they came before. So make your own way, show the beauty within. When you follow your heart, there's no heart you can't win. I have to try this my way. Maybe it's time to start following your heart. A dream is a wish your heart makes. The dream that you wish will come true. Where am I? This is the Great Hall of Judgment. Judgment? Welcome to doing whatever you wish. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go. Really gonna marry the fairy prince? Yes. Well, then follow your heart. You're sure to do impossible things if you follow your heart. Nothing is impossible if you follow your heart. A lovely story. Natura, you will understand. Listen with your heart, you will understand. Us closer, not apart, when we speak our minds and listen with our hearts. And give her the courage to follow her heart. Your only duty is to the Emperor. But I have another duty, to my heart. Your duty was to stay home, but your heart told you to break the rules. How did you decide between duty and heart? By following my feelings, I wound up doing the right thing. I guess I learned that my duty is to my heart. My duty is to my heart. Yes, that makes sense. That's marvelous. Thank you, Famulon. Thank you. Write our own story. Follow our hearts. The Croods made it because of my dad. He was strong, and he followed the rules. The ones painted on the cave walls. Anything new is bad, curiosity is bad, going out at night is bad, basically anything fun is bad. Welcome to my world. But now we know the Croods will make it, because we changed the rules. The ones that kept us in the dark. All right, you get the point. Vocês entenderam, né, onde a gente quer chegar. But that goes on and on and on. Isso se repete várias vezes. Why are they so interested in teaching children to follow your heart and not the rules? Por que eles estão
tão interessados em ensinar as crianças a seguir o seu coração e não as regras. I believe that these seeds Eu acredito que essas that sementinhas get planted into young children's que minds estão sendo implantadas na mente das crianças get watered down the road. vão começar a ser regadas ao longo da vida And I'll delas. show you examples of that. E vou mostrar alguns exemplos disso. But this is what Ecclesiastes tells Mas us. veja o que diz Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. That this has been no different since the beginning of time. Nunca houve diferença desde que o mundo é mundo. What God is asking of people back then is the same he's asking of you and me As today. coisas que Deus pedia no passado são as mesmas coisas que ele pede de mim e de você hoje em dia. The Bible tells us in Jeremiah 17:9. A Bíblia também diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? So we are not called to follow our hearts. Nós não somos chamados para seguir o nosso coração. God says, "Come, let us reason together." Deus diz: vinde e arrazoemos. He gave us emotions. Ele nos deu emoções. We need our emotions. Precisamos delas, But we are not to be driven by our emotions. mas não devemos ser direcionados por elas. So I want to show you how they attack E eu quero mostrar para following the vocês rules. como eles atacam o seguir as regras. There was a movie called Smallfoot. Teve um filme chamado Smallfoot, assim mesmo? Não sei. Yes, I think that was O Pé Grande? And in a this small- movie, they begin a world that is perfect. Nesse filme, eles começam um mundo que é perfeito. And they tell you everything is perfect because everybody follows all the rules. E eles dizem, tudo aqui é perfeito porque todos seguem todas as regras. Here's him talking about Ele this. está falando sobre isso agora. This is my world. And I gotta say, it's awesome. And the best part, everyone's happy. That's because our world is built on a foundation of stones. See, we have these laws that are written in stone, literally written in stone, interpreted and enforced by the Stone Keeper. They pretty much tell us everything that we need to know. The stones are here to protect us and keep us safe. So here they say that the laws are literally written in stone. Aqui eles estão dizendo que as leis foram literalmente escritas em pedra. And notice how he repeated it? E ele repetiu. They really want people to know that information. Eles querem que as pessoas realmente saibam essa informação. So this guy here, he created all the rules. He's called the Stone Keeper. Esse rapaz aqui que criou todas as regras é chamado o guardião And if you see das pedras. on his robe, he has all the stones on his robe. E o manto dele tem todas essas pedras. And he wants everyone to follow these rules. E ele quer que todos sigam as regras. But later on, this particular main character, he finds out that there's a group of people that believe in the Smallfoot. Mas mais adiante, esse personagem aqui descobre que tem esse grupo de pessoas que crê nesse Smallfoot, ou no Pé And they Grande, have a little secret society. e eles têm uma pequena sociedade secreta. And he finds out that the Stone Keeper's daughter is the one that's running the secret society. E descobriram que a filha do guardião das pedras é quem está administrando essa tal sociedade secreta. Because the stones say there is no such thing as the Smallfoot. Porque as pedras dizem não existe tal coisa conhecida como Pé Grande. So they're trying to prove the stones wrong. Então eles estão tentando provar que as pedras estão equivocadas. They're told not to come off of the mountain. Disseram a eles para que eles não saíssem da montanha. That if they come off of the mountain, what's down below the mountain is utter darkness. Que se eles saem, se eles se lançam da montanha, o que há lá embaixo são trevas. And so I want you to notice how his daughter is trying to entice him to leave the mountain and go into the darkness. Então eu quero que vocês vejam como a filha dele tentou enganá-lo para fazer com que ele realmente saia da montanha e entre ali. What is this place exactly? The secret headquarters of the SES. Wait, you're like a Smallfoot club? And hold on, you're the leader. But you're the Stone Keeper's daughter. Look, I love my father, but he isn't exactly what you would call open to new ideas. Because questions lead to knowledge. And knowledge is power. Do you notice some verbiage here that comes from the Bible? Vocês conseguiram perceber algumas palavras que vêm da Bíblia? My father
Meu pai is not open to new ideas. não é aberto a novas ideias. Because new ideas will lead to knowledge. Porque novas ideias vão levar você a um conhecimento. Knowledge will lead to power. E o conhecimento é poder. Isn't that straight out of Genesis 3? Será que isso a gente não tira do Gênesis capítulo 3? Here's a piece of knowledge for you. Aqui tem um pouquinho de conhecimento And para it will você. give you power. E isso vai dar poder para você. Look at the lies that are continuing to be told to our children. Vejam só as mentiras que continuamente estão sendo contadas aos nossos filhos. And when he decides that he is going to go along with this, listen to this E conversation. quando ele decide concordar com isso, escutem só a conversa. And if you want proof, that's where we need to go. In the nothing? You're crazy. Don't call me crazy. Yeah, I bet we're calling crazy guy crazy. You want to know why it's called the nothing? Because there's nothing down there. Why do you believe that? Because it's in the stone. So is the one that says there's no Smallfoot, and yet you saw one. Yeah, why is there a stone that says something doesn't exist? Doesn't that just prove that it actually does? And if one stone is wrong, then others could be as well. What? Other stones? How many do you think are wrong? The whole road. Huh. If one stone could be wrong, Se uma pedra pode estar errada, couldn't they all be wrong? será que todas elas não poderiam estar? That's exactly what the devil is trying to get people to understand and believe all since the beginning. É exatamente o que o diabo tem tentado fazer com que as pessoas creiam desde o princípio. Keep this in mind. Lembrem-se disso. This is just a collection of words. Isso aqui é simplesmente um conjunto de palavras. When these words go into our brain, Quando essas palavras entram na it nossa helps mente, us understand things about God. elas nos ajudam a entender coisas sobre Deus. These are a collection of Aqui words também são um conjunto de palavras that go into children's que minds estão entrando na mente das crianças and stay there. e permanecem ali. And if you put things like, you know what, the what's written in stone is wrong, E se você coloca coisas como o que está escrito nas pedras é the errado, father's lying to you, o pai está mentindo para você, and all these things that they're teaching in these movies, those things stay in your e mind. todas essas coisas que esses filmes ensinam, essas coisas permanecem na mente das crianças. So when he finds out that it's a lie, Quando ele descobre que é uma mentira, I want you to notice, look at the imagery that is here. olha só a imagem que aparece aqui. And he's talking to the stonekeeper right here. E aqui ele está falando com o guardião das pedras. Listen to what he says. Olha só o que ele diz. Well, so none of those stones are true. They're all lies. Good lies to protect our world. But they need to know the truth. Oh, do they? How do they portray the father? Como que eles retratam o pai? Does he look loving and kind? Será que ele parece um ser amoroso, bondoso? How did Satan portray God in heaven? Como que Satanás retratou Deus no céu? Loving and kind Como amoroso e bondoso? or mean and cruel? Ou vingativo, cruel? This is the same thing that he's telling people that he's told for thousands of years. Essa é a mesma coisa que ele está contando às crianças hoje, que ele tem contado há milhares de anos. So let's look at a different movie. Vamos analisar outro filme agora. Beginning of the movie, No início do filme, the main character wakes up 7 o'clock in the morning, ironically, o personagem principal acorda às 7 da manhã, ironicamente. and he says, "Good morning, everyone." Ele diz, bom dia a todos. He's very happy. Ele está bem feliz. He's going to start his day Vai iniciar o dia reading the instruction book, lendo o livro de instruções. and this instruction book will teach him how to get everybody to like him E esse livro de instruções vai ensinar a fazer com que todas as pessoas gostem dele. and how he'll be able to get along with everybody. E como ele vai poder se dar bem com todas as pessoas. So he follows all the instructions all the time, Então ele segue as instruções o tempo inteiro, every day. todos os dias. He never questions the instructions Jamais questionou as instruções. until he meets a character named Lucy. Até que ele se encontra com uma personagemzinha de nome Lucy. When he meets Lucy, Ao se encontrar com Lucy, she gets him to break the rules for the very first time. ela faz com que ele quebre as regras pela primeira vez. Now, the main character in this story is named Emmett. O personagem principal da história, o nome dele é Emmett. I looked up the meaning of the word Emmett. Eu fui buscar o significado da palavra Emmett. It's Hebrew for the word truth. Em hebraico significa verdade. So who is truth? Quem é a verdade? Jesus is the truth, right? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. I am the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
And so he even sacrifices him to save his friends in the story. Ele até se sacrifica para salvar os seus amigos na história. And the villain of the story E o vilão da história is a man named President Lord Business. é um homem chamado presidente executivo da corporação. He lives in the sky Ele vive no céu and he owns the world. e ele tem como seu o mundo inteiro. And listen to what he tells all of the Legos that don't follow the rules. E ele diz a todos os Legos, veja o que ele diz a todos os Legos que não seguem as regras. Hi, I'm President Business, President of the Octan Corporation and the world. Let's take extra care to follow the instructions or you'll be put to sleep. And don't forget Taco Tuesday's coming next week. That's the day every rule-following citizen gets a free taco and my love. So they portray this President Business Então eles retratam esse presidente as an evil character that lives up in the sky. como um personagem do mal que vive lá no céu. And all he wants to do is make everybody follow the rules. E tudo que ele quer fazer é fazer com que as pessoas sigam as regras. And so here he's talking to some police officers. E aqui ele está falando com alguns policiais. And he's telling them what he wanted to do for all of the Legos. E ele diz a eles o que ele quer fazer com todos os Legos. And you just wrecked it. You wrecked it. Bad cop, you see what I'm talking about? All I'm asking for is total perfection. Isn't that interesting? Não é interessante? That there's many characters that all they are looking for is total perfection. Que tem muitos personagens que tudo que eles estão buscando é a perfeição total. Yet everyone in the story thinks he's evil. E na verdade todo mundo na história acha que ele é o mal. And the story is he wants to put all the Legos back together according to the instruction books. E na história, o objetivo é fazer com que todos os Legos se reúnam e trabalhem conforme o livro de instruções. Just like someday God wants to put you back together, just like the Que instruction todos book. sejam restaurados, assim como algum dia Deus quer restaurar a cada um de nós e fazer com que nós obedeçamos todas as regras. 1 John 4:3 tells us that sin is the transgression of the law. Em 1 João 4:3 nós lemos que o pecado é a transgressão da lei. So if we keep teaching people how to break the rules, Então se a gente fica o tempo inteiro ensinando as pessoas como quebrar as regras, why would they want to keep the law? por que elas gostariam de guardar a lei? So then what about when these kids get older? E quanto a quando essas crianças crescerem? There was a movie called Free Guy. Teve um filme que foi lançado chamado Free Guy. And it was about a guy who was living in a video game world. E era sobre um rapaz que vivia no mundo do videogame. And there was a person that created the video game. E havia uma pessoa que criou esse videogame. And of course, the creator of the video game is evil. E claro, o criador do videogame é mau. And all the people in the video game, they want to be free. They don't want to follow the rules. E todas as pessoas no videogame querem ser livres, não querem seguir as regras. So I'll show you the opening of the film. Aqui é a abertura do filme. This is Free City. And the people who wear sunglasses are heroes. They have a devil-may-care attitude, and they run this town. See? That's not even his car or his wife. For the sunglasses people, they get to do anything they want. They go on all sorts of missions, they got cool hair, cool clothes. I mean, laws aren't really laws to them. They're more like mild suggestions. Like, I don't think he's gonna return that car or that nice lady. See what I mean? Hero. Wait a minute. Como é que é? The guy that steals the car O rapaz que rouba o carro and steals the girl that's not his wife, e rouba a menina que não é a esposa dele, he's not going to return the car. ele não vai devolver o carro, He's not going to return the wife. não vai devolver a esposa. He's the hero. Ele é o herói. Did you notice how they said laws aren't really laws to them? As leis não são leis para eles. In fact, they're just mild São apenas suggestions. leves sugestões. Do you see that if you open your eyes to most of the media in our world today, Se a gente começar a abrir os olhos para a maioria da mídia que o nosso mundo produz hoje em dia, they fight against God's laws? essa mídia está combatendo contra as leis de Deus. Why would you want to steal something? Por que alguém iria roubar, Kill somebody? matar
be mean to them. Ser maldoso com outras pessoas. All those things that we see on a daily basis in the media. Todas essas coisas que a gente vê diariamente na mídia. That's not what God's wanting for us. Não são as coisas que Deus quer que nós façamos. 2 Corinthians 2:11 also tells us that we should not be ignorant of Satan's devices. 2 Coríntios 2:11 diz que não devemos ser ignorantes dos meios, dos enganos de Satanás. So we should be dos seus aware. artifícios. We should be aware of how these things are affecting us. Devemos estar cientes de como essas coisas nos afetam. Now I want to ask you a question. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Has anyone in here seen the Transformers series? Alguém aqui já viu a série dos Transformers? Okay, probably half of the room. Provavelmente metade aqui da igreja. I want you to pay attention to this. Eu queria que vocês prestassem atenção nisto aqui. Because they do it over and over and over again. Porque eles fazem isso o tempo inteiro. This is for the poster of the first film. Esse é o cartaz do primeiro filme. And I want you to notice how it says protect Optimus Prime. And Optimus Prime tem protege ou And it proteja. says destroy Megatron, who's the villain of the story. E sob Megatron temos Destrua, que é o vilão da história. And I'm going to play you the opening scene and listen to the words that are spoken. Vejamos a cena de abertura e escutem as palavras que estão sendo ditas. Before time began, there was Antes de o tempo the começar, cube. havia o cubo. We know not where it comes Não from, sabemos de onde ele only vem. that it holds Só the sabemos que ele power detém to o poder de create criar worlds mundos and fill them e preenchê-los com with life. vida. That is how our race Foi was assim que a born. nossa raça nasceu. For a time Por we um lived in tempo nós harmony, vivemos em harmonia. but like all great Mas como power, todo grande poder, some wanted it for good, alguns queriam others isso for para o evil. bem e outros queriam isso para o mal. So began. E assim se iniciou a guerra. So this is the information that they tell you. Essa é a informação que eles estão nos dizendo. There's a war in the galaxy. Há uma guerra na galáxia. Do we believe there's a war in the galaxy? Cremos nós que há uma guerra na galáxia? Absolutely. Claro que sim. There's a thing that can create a world and fill it with life. Há uma coisa que pode criar mundos e preenchê-los com vida. Now, what in your Bible does something have the ability to create a world and fill it with life? De acordo com sua Bíblia, o que é que tem a capacidade de criar mundos e preenchê-los com vida? God. Where do we find that? Onde nós encontramos essa informação? Genesis 1:1. Okay, Genesis talks about God being the creator. Gênesis fala de Deus como criador. But there is a verse in John 1 Mas tem um verso em João 1 that talks about in the beginning was the Word, que fala que no princípio era o verbo and the Word was with God, e o verbo estava com and Deus the Word was God, e o verbo era Deus. and He was the one that created all things. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. And without Him, nothing was created. E sem ele nada do que foi feito se fez. Who is that speaking about? De quem estamos falando aí? Jesus. De Jesus. So listen to this. Então escutem só isto. The story tells you how to end the war in the galaxy. A história nos conta como terminar a guerra na galáxia. Oh, here's the verse right here. Esse é o verso. We could have read it there, but here we go. Freedom is the right of all sentient beings. You all know there's only one way to end this war. We must destroy the cube. So the very thing that has the ability to create a world and fill it with life, exatamente a coisa que tem a capacidade de criar mundos e preenchê-los com vida. This movie starts out to tell you you need to destroy that thing. Esse filme começa dizendo você precisa destruir essa coisa. Now Megatron was found in a cave and he was frozen for thousands of years. Megatron foi encontrado numa caverna congelado por milhares de anos. This is the villain. Esse é o vilão da história. I find it interesting Para mim é interessante that he was in a cave que ele estava numa caverna for thousands of years. Por milhares de anos. Because my Bible tells me that 1,000 years is as one day and one day is as 1,000 A minha years. Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. So he's in a cave. Ele está numa caverna. In God's time, a few days. No tempo de Deus, por alguns dias. And then they wake him up. E logo ele é despertado. Now listen to at the end of the first one. Veja só, no final, first one? The first film. No final do primeiro filme. They kill him. Eles o matam. And they decide to lay him in what they call a tomb. E decidem colocá-lo no que eles chamam de uma tumba ou sepultura. Gentlemen, the president has ordered Sector 7
be terminated and the remains of the dead aliens disposed of. The Laurentian Abyss is 7 miles below sea level, deepest place on our planet. The massive depth and pressure there, coupled with sub-freezing temperatures, would crush and entomb them, leaving no evidence. So they put him in a tomb. Então, eles o colocam numa tumba. And let me just point this out. E eu queria destacar uma coisa. The Transformers that came to Earth, os Transformers que vieram à Terra, were shown to come to Earth like they were falling fireballs. Mostraram que eles vinham para a Terra como se fossem bolas de fogo descendo para esse planeta. So I'm going to show you a couple of parallels here. Eu quero mostrar para vocês alguns paralelos aqui. Optimus Prime fell to Earth. Caiu para a Terra. He's hiding on the Earth. Ele está se escondendo aqui. And he cannot leave the Earth. E ele não consegue deixar a Terra. He says he's fighting for freedom. Ele diz que está combatendo, lutando pela liberdade. Whereas Megatron is said to come, he wants to destroy the Earth. Enquanto acerca de Megatron disse que ele quer destruir a Terra. They call him Lord and Master. Eles o chamam de Senhor e Mestre. And he's put in a tomb. E o colocam numa tumba. Until the very next movie he's resurrected. Até o filme seguinte, onde ele ressuscita. Here's the scene of his friend telling him, "Oh, you've been resurrected." E aqui é a cena onde os seus amigos dizem, você ressuscitou. Lord Megatron, I was so relieved to hear of your resurrection. They're telling you, eles estão dizendo, that the villain of the story, que o vilão da história, is God. É Deus. And Optimus Prime, e Optimus Prime is the one that wants to fight for your freedom. É aquele que está lutando pela nossa liberdade. But God is not stuck on this planet. Mas Deus não está preso aqui nesse planeta. The devil is not going to wipe the planet out and start over. O diabo não vai simplesmente varrer este mundo e começar um mundo novo. Who's going to wipe the planet out and start over? Quem é que vai fazer isso? That's only God. É só Deus que pode fazer isso. And so what these stories do is they show you the Optimus Prime, he's fighting for humans to live. O que essas histórias contam é que Optimus Prime está combatendo para que os seres humanos But he doesn't care about what you and I do morally. Sejam livres, mas eles não se importam que você e eu fazemos moralmente falando. I have a piece of homework for you tonight. Eu tenho um deverzinho de casa para vocês. Go read Revelation 20. Leiam Apocalipse 20. That's when Satan is loosed from his prison. É quando Satanás é solto de sua prisão. And he goes to gather everybody against the coming city that's coming in the sky. E ele vai reunir todos contra aquela cidade que está vindo dos céus. When Gog and Magog are gathered together for the battle of the great day of God Almighty. Quando Gog e Magog se reúnem para a grande batalha do Deus Todo-Poderoso. And when you read that story, e quando lemos essa história, you see that Satan is trying to stop Armageddon. Nós vamos ver que Satanás está tentando iniciar o Armagedon. That's exactly what these movies are doing. Oh, to stop. Yeah, to stop. Impedir o Armagedon. Yes. Thank you. So the very next film, o próximo filme, or one of the next films, ou num dos próximos filmes, on their poster it says, "The one world to live, the other must die." Para que um mundo viva, o outro deve morrer. No cartaz do filme. Somebody on the side of this war has to die. Então, alguém de um dos lados dessa guerra precisa morrer. That's a true spiritual statement. Realmente é uma declaração verdadeira, espiritualmente falando. And so the person that is the villain in this story, e a pessoa que é o vilão nessa história, she calls herself the creator. Ela se diz o criador. And she created Optimus Prime. E ela criou Optimus Prime. So here's another question for you. Outra pergunta para vocês. If Optimus Prime is the savior of planet Earth, se Optimus Prime é o salvador do planeta Terra, why is he created? Por que ele é criado? Because Jesus isn't created. Porque Jesus não foi criado. Jesus was God. Jesus era Deus. But Satan was created. Mas Satanás foi criado. So listen to this story. Ouçam a história. Because what they're doing is taking the Bible and flipping it upside down. O que eles estão pegando é a história da Bíblia e invertendo essa narrativa. Seu mundo está morrendo, Optimus. Eu estava esperando você, Optimus. Venha conhecer sua criadora. Você é a minha criadora? Eu sou Quintessa,
A Prime da vida. Eu vou matar você! Você se atreve a atacar a sua deusa. Sua guerra condenou Cybertron. Megatron começou a guerra! Você destruiu seu mundo, seu tolo. Minha criação perfeita. Você vai consertá-lo. Ou a raça dos Transformers morrerá para sempre. Eu fiz você. Você Does anybody see the spiritual parallels there? Alguém consegue ver os paralelos espirituais aqui? But see, they make God as the evil villain. Mas eles fazem com que Deus seja o vilão da história. Here she's saying she created him. Ela está dizendo que ela o criou. He was perfect in the beginning. Ele era perfeito no início. But then he destroyed this world. Mas ele destruiu este mundo. You see, they're telling you Eles estão nos dizendo the opposite story of God. a história contrária de Deus. I want you to see these things. Eu queria que vocês vissem essas coisas. Because let me ask you a question. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. If you are married, se você é casado, and you love your spouse, e você ama sua esposa, would you pay to go and watch a movie that tells you your spouse is evil and you should leave her? Você pagaria para ver um filme que vai dizer a você que a sua esposa é do mal e você deveria deixá-la? Would you pay money to see Pagaria dinheiro para ver tal filme? If someone talked bad about your spouse? Se alguém falasse mal acerca da sua esposa, do seu cônjuge? But why do we do that for God? Mas por que a gente faz tal coisa para Deus? That's my savior. Ele é o meu salvador. He saved me from a life of ruin and sin and all kinds of things, and they're fighting against my God. Me salvou de uma vida arruinada no pecado e agora eles estão lutando contra o meu Deus. Look at what she says to him right here. Olha só o que ela diz para ele aqui. Você busca redenção, Prime. Busca. Minha criadora. Eu busco. Does Jesus need redemption? Será que Jesus precisa de redenção? No. Não. He's the one that's redeeming. Ele é quem está no processo de redimir a In these humanidade. stories, they call Optimus Prime a rebel. Na verdade, nessa história eles o chamam de rebelde. And that he is a villain. E que ele é um vilão. And they're trying to collect him and kill him. E estão tentando agarrá-lo para matá-lo. So after this movie, depois desse filme, listen to what Optimus Prime tells his creators. Olha só o que ele diz aos seus criadores. I am Optimus Prime, and this message is to my creators. Leave planet Earth alone, because I'm coming for you. So the villain of the story said that I'm coming. Então o vilão da história diz que eu estou indo. And he goes, I'm coming for you. Eu estou indo atrás de vocês. You need to leave planet Earth alone. Deixem o planeta Terra em paz. Is Jesus want to tell God to leave planet Earth alone? Será que Jesus quer dizer para Deus, deixe o planeta Terra em paz? In fact, he was willing to leave his own life. Na verdade, ele estava disposto a entregar sua própria vida. So that you and I could live. Para que você e eu pudéssemos viver. The devil would love for God to leave planet Earth alone. O diabo adoraria que Deus deixasse o planeta Terra para lá. In one of the stories, the villain that's coming numa das histórias, o vilão que está vindo has a hole in his hand. Tem uma mão perfurada. Every single one of these villains is literally a representation of God. Todos or esses Jesus. vilões aqui são uma representação de Deus ou de Cristo. Why would you put a hole in his hand in the villain? Por que alguém colocaria uma mão perfurada no vilão? That's coming to destroy the world. Que está vindo para destruir o mundo. And in this one, he destroys the world with fire. E nesse aqui ele destrói o mundo com fogo. There's one that was released recently. It's called Rise of the Beasts. E tem um que foi lançado recentemente, a Ascensão dos Animais ou das Bestas. And do you notice at the top of their movie poster they say unite or fall?
e no topo do cartaz diz: unam-se ou caiam. Do you know that they are making a call for people to work together to fight against God? Sabia que eles estão fazendo uma convocação para que as pessoas trabalhem em conjunto para lutar contra Deus? In the same way Da that mesma we want maneira to make a call que nós queremos fazer for people uma to unite convocação with God. para que as pessoas se unam a favor de Deus. Here is the beginning opening part of this trailer. Aqui. Aqui é como começa o trailer. For centuries, our kind has stayed hidden on Earth. But darkness has found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. So the God that's coming is this God that's in the sky named Unicron. O Deus que está vindo é esse Deus que está no céu chamado Unicron. And Unicron wants to put an end to anyone that is boasting independence. E Unicron quer colocar um fim a qualquer criação que está ostentando independência. And this is the God that they're talking about that's coming to destroy the world. E esse é o Deus que eles estão falando que está vindo para destruir o mundo. And they even use the word God. E eles chegam ao ponto de usar a palavra Deus. And it's a planet that's coming to destroy the world. E é um planeta que está vindo para destruir o mundo. Those things that attacked us earlier. Terracons, servants Os servos of a dark, hungry God, de who feasts on Deus entire worlds to faminto, sustain him. terrível, que vem se banquetear, não deu para ler tudo. So they even call this Unicron being that's coming to destroy the world God. E eles chamam esse ser Unicron que está vindo para destruir. And E this eles chamam is esse ser de Deus. this is one of the guys that serves that God. Esse é um dos rapazes que serve a esse Deus. He always calls him Lord and Master. Eles geralmente o chamam de Senhor, Mestre. Notice he's kneeling. Ele está agora ajoelhado. Listen to what he says. E é o que ele diz: ó meu Senhor, quando eu tiver a chave, eu sozinho reinarei supremo. So isn't God going to reign supreme in the universe? Deus não vai reinar supremo no universo? Listen to what he says right here. E ele diz assim: Rise. ergue-se. A minha fome está me matando. O que você encontrou? Salvação. The galaxy will once again A galáxia uma vez mais será sua my master. para se banquetear com meu mestre. When he visited Earth, he asked him, "What have you found?" And he said, "Salvation." Quando ele visitou a Terra, perguntaram: o que você encontrou? Ele disse: Why salvação. would you use those words? Por que usariam essa palavra? If you look up in the dictionary what salvation O means, dicionário diz que salvação significa it means preservation or deliverance from harm, ruin, or loss. significa preservação ou libertação daquilo que é prejudicial, ruína ou perda. Isn't that what God is offering us? Não é o que Deus está nos oferecendo? There's a anime that's very popular in the United States. Tem Anime is like a tem Japanese anime. cartoon. Tem um anime que é muito conhecido nos Estados Unidos. That's called the 7 deadly sins. E é conhecido como os 7 pecados capitais. They even tell you it's the sin of sloth, pride, envy, wrath, greed, gluttony, and lust. E ele diz até todos os 7 pecados: preguiça, orgulho, inveja, ira, avareza, glutonaria e cobiça. And these are the good guys. E esses são os mocinhos da história. The bad guys in the story Os vilões da história are called the 10 commandments. são conhecidos como os 10 mandamentos. So the sins Então, os pecados are trying to destroy the 10 commandments. estão tentando destruir os 10 mandamentos. This was the 4th most watched thing in my country. Foi a quarta coisa mais assistida nos Estados Unidos. Quarta. This is what it says on their wiki. Na Wikipédia deles diz o That the seguinte: 7 deadly sins were formed and there's carved the symbols of beasts on their bodies. que eles têm nos seus corpos os símbolos de bestas. Now the commandments, who are the villains of the story, E os mandamentos, que são os vilões da história, they say the demon king created them eles dizem que o rei demônio os criou as a curse. como uma maldição. And what's interesting
E o que é interessante, the main character that is the seven deadly sin, o personagem principal, que é o sétimo pecado capital, I typed into Google who is the leader of the seven deadly sins. eu digitei quem é o líder dos 7 pecados capitais. His name is Melodius. O nome dele é Meliodas, The sin of wrath, o pecado da ira, and he's known as the dragon sin. e ele é conhecido como o pecado do dragão. He's the dragon that is angry. Ele é o dragão que está irado. Here's a dragon from Revelation 12. Em Apocalipse 12:17 temos um dragão that is que angry está irado with the 10 commandments. com os 10 mandamentos. Now isn't that interesting? Não é interessante isso? Fourth most watched thing in my country. A quarta coisa mais assistida nos Estados Unidos. He has an Ouroboros, which is a snake eating its tail. Ele tem esse símbolo aqui, Ouroboros. I just typed in dragon sin into Google and there's tons of examples of it. Eu digitei o Dragon Sin e apareceram vários exemplos. That's an Ouroboros. Ouroboros. It's a occult symbol. É um símbolo do ocultismo. But here's something that's interesting. Mas tem algo interessante aqui. This person who's the leader of the 7 deadly sins, esse personagem aqui que é o líder dos 7 pecados capitais, he used to be the head of the 10 commandments. Ele costumava ser o chefe dos 10 mandamentos. And his name was Melodius the Love. E o nome dele era Meliodas o Amor. So he traded his love for the 10 commandments. E ele trocou o amor pelos 10 mandamentos to become the wrathful dragon sin para se tornar o dragão irado that is angry. Né? Cheio de pecado. This is a picture of Netflix right here showing you that it was the fourth most watched. No Netflix, a quarta coisa mais assistida nos Estados Unidos. And as you can see, it's not fourth most watched cartoon. It was fourth most watched anything. E não é o desenho, o quarto desenho mais assistido. É de desenho, de filme, de série, de tudo. This is a graph of how much anime is going to increase or has increased over 10 years. Esse gráfico mostra como o anime cresceu nos 10 anos, de 2006 a 2016. In 10 years, it went from 100 million people or $100 million to 600 million. Em 10 anos, cresceu de 100 milhões para 600 milhões de dólares. And this is a graph of the country that consumes the most. E aqui o gráfico dos países que mais consomem anime. You guys are in the middle. O Brasil está bem aqui no meio. But look at the graph of where they want anime to go. Mas olha o gráfico que eles estimam onde vai chegar o anime. In 2030, they are hopeful that it will more than double. Em 2030, eles esperam que dupliquem so this o is valor not atual. Going to go away. Isso não é algo que vai sair de cena tão... We made a 4-part documentary on that topic of anime. Nós fizemos um documentário de 4 partes sobre esse assunto. Because there is so many spiritualistic things in those animes. Porque há muita coisa espírita nesses there animes. Is so many times they put an evil character on a cross. Muitas vezes que eles colocam um personagem do mal numa cruz. Terrible things. Coisas terríveis. But see what the devil is doing. Mas o que o diabo está fazendo? Is he's testing the water. É que ele está testando a água. Are they ready for me to come yet? Será que eles já estão prontos para que eu venha? Because if you can watch something that says the 10 commandments are evil, porque se você chegar ao ponto de conseguir assistir alguma coisa que diz que os 10 mandamentos são do mal, and nobody says anything, e ninguém diz nada, ninguém reage, the devil is putting his toe in the water. O diabo está colocando o pezinho na água. And he's going, are they ready? Será que eles estão prontos? Because remember, porque lembrem, in the end, no fim, we know from Thessalonians, nós sabemos de Tessalonicenses, that the end time will come because a lawless one, que o tempo do fim vai vir por causa do iníquo, who works in accordance to how Satan works, que trabalha, opera como Satanás opera, he will come to deceive many. Ele vai vir para enganar a muitos. And people are deceived because they do not love the truth. E as pessoas são enganadas porque não têm amor à verdade. Look at what Psalms 11:5 says. Olha o que diz Salmos 11:5. You can look this up. I can. Okay. Salmos 11:5 diz. Because this is a beautiful verse. Porque esse versículo é muito bonito. I found it. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Isn't that interesting that God hates something? Não é interessante que Deus aborrece We alguma often coisa? speak about the love of God. Geralmente a gente fala do amor de Deus. He's so loving. Deus é muito amoroso. But there are things that he hates. Mas tem coisas que Deus aborrece e odeia. He can't stand
evil, sinful, violent things. Ele não suporta a violência. Because it's taking his children away from him. Porque isso distrai as pessoas dele. Afasta as pessoas Listen dele. to what Martin Luther said. Martinho Lutero disse o seguinte: o que quer que seu coração se agarre e confie, isso é realmente seu Deus. That's a pretty powerful quote. Que citação poderosa. That we need to find something and follow it. Nós precisamos encontrar alguma coisa e nos agarrar a ela. I find this to be true. Isso é verdade. Because God designed us to worship him. Porque Deus nos projetou para adorá-lo. And the devil has just copied that and made us worship all things under the sun. E o diabo simplesmente copiou isso e nos está fazendo adorar qualquer outra coisa. Listen to what John Calvin said. Calvino disse: o coração humano é uma fábrica de ídolos. So we are very good at following the wrong things. Nós somos muito bons em seguir as coisas erradas. But the very first thing that God tells us is to have no other gods before me. Mas a primeira coisa que Deus diz é: não terás outros deuses diante de mim. Don't watch things Não assista coisas that make fun of God. Que zombam de Deus. That put him in a bad light. Que o colocam numa luz ruim. That make him out to be a villain. Que estão fabricando Deus como se ele fosse o vilão da história. If you ever see those kinds of things, se você chegar a ver coisas assim, turn it off. Desliga. You don't have to finish that movie. Não precisa terminar de ver esse filme. Move on. Passa adiante. And let me tell you this. E deixa eu contar uma coisa para vocês. I hope and pray a minha esperança, a minha oração é que depois de vocês ouvirem essas palestras, isso faça com que vocês não queiram assistir a essas coisas. É isso que eu espero. Mas eu quero dizer uma coisa. I used to love these things. Eu costumava amar essas coisas. I loved all movies. Eu amava todo tipo de filme. That's why God has asked me to go and talk about these things with you guys. É por isso que Deus está me pedindo para vir até aqui e falar sobre essas coisas com vocês. Movies were my idol. Os filmes eram meu ídolo. And I didn't want to give them up. E eu não queria abandoná-los. But you know what I asked God? Mas sabe o que eu pedi a Deus? I said one simple prayer. Eu só fiz uma oração bem simples. Lord, I want to watch these movies. Deus, eu quero assistir esses filmes. I like them. Eu gosto. And I don't know if I can stop. E eu não sei se eu consigo parar de vê-los. But if you don't want me to watch them, God, mas se o Senhor não quiser que eu os veja mais, I give you permission to change my heart. Eu te dou permissão para mudar o meu coração. If these are wrong, se essas coisas são erradas, and you don't want me to watch them, e o Senhor não quiser que eu as veja mais, please change my heart. Transforma meu coração, por favor. I'll tell you what, today, eu vou dizer uma coisa, I hoje, don't watch these things. Eu não assisto mais essas and coisas. People always ask me, e as pessoas me perguntam o tempo inteiro. How do you know what's wrong with it? E como é que você sabe que as coisas estão erradas nesses filmes? Let me tell you a story. Eu vou contar uma história para vocês. In the beginning of our ministry, no início do nosso ministério, I used to watch a lot of the movies. Eu costumava assistir bastante esses filmes. And I said, "Great, this is awesome." Eu disse, fantástico, isso aqui é incrível. I work in a ministry that I get to watch movies. E agora eu posso ver filmes no meu ministério. To point out what's wrong with it. Para poder identificar o que há de errado com eles. But the more that I watched those movies, mas quanto mais eu assistia a esses filmes, the less I could see what was wrong with it. Menos eu conseguia ver o que havia de errado com eles. And I took a step back. E aí eu dei um passo para trás. And I went, Lord, Senhor, is this not what you want? Não é isso que o Senhor quer de mim? And to this day, I don't watch them. E até hoje eu não assisto mais esses filmes. I read about them. Eu leio sobre eles. Sometimes I'll look up clips with them. Às vezes eu vejo clips deles. But I haven't seen some of these movies that I've even shown you this. Mas esses filmes que eu mostrei hoje mesmo eu não tenho visto. All I'm showing you is a trailer to the movie. Eu mostro o trailer do filme. Or one little clip. Ou clipe pequeno. That I just went on YouTube and looked up. Que eu fui no YouTube e comecei a pesquisar. So brothers and sisters, meus irmãos, just have that kind of a heart. Tenham um coração assim. Lord, Senhor, I don't know how to stop. Eu não sei como parar. If this is something you don't want me to do, mas se isso aqui é algo que o Senhor não quer que eu faça mais, I give you permission to change my heart. Eu te dou permissão para transformar o meu coração. And you will see e vocês vão ver that God will direct your paths. Que Deus vai guiar o caminho de vocês. He will tell you to go to the right. Ele vai dizer para ir para a direita, the right, or the left. Ou para a esquerda. And he will tell you, e ele também vai dizer para vocês. You can learn to listen. Você pode começar a aprender a ouvir. To that little small voice. A essa voz mansa e suave. That says, this is not good. Que diz isso aqui não é bom. You should not watch these things. Não deveria assistir essas coisas.
And if you respond to that, E se você atentar a essa voz, God will change your taste for these things. Deus vai mudar o gosto que você tem por essas coisas. Let us pray. Oremos. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, Lord, we know that these things are attacking you. Senhor, nós sabemos que essas coisas são um ataque contra Ti. They're putting you in a bad light. Elas estão te colocando, Senhor, sob um retrospecto muito ruim. And Lord, we have so much appreciation and affection for you. Senhor, nós te amamos muito. Thank you for doing what you've done for us by coming down here when we don't deserve it. Muito obrigado, Senhor, por ter vindo aqui para nos resgatar quando nós não merecíamos. Lord, help us to learn how to make good choices Ajuda-nos a aprender a fazer boas escolhas with the things we let in front of our eyes. com as coisas as quais permitimos que estejam diante dos nossos olhos. We thank you for this opportunity. Nós te agradecemos por essa In oportunidade. Jesus' precious name. No nome precioso de Jesus. Amen. Amém.